Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa aula de antropologia para a turma de Teologia Sistemática 2, no dia 8 de novembro. E eu quero começar pela definição mais simples de antropologia. Um abraço, antes de mais nada, a todos vocês. E é um prazer estar com vocês agora. Espero que vocês aproveitem. O que a gente vai fazer é discutir de forma sucinta. E em sala nós vamos tirar as dúvidas, tá bom? Mas o que você vai receber é sucinto, é uma coisa já enxugada, porque não dá para ser tão extensivo, tá bom? Tão expansivo, melhor dizendo. Vamos lá. A antropologia, então, por definição, nada mais é do que o antropos, né, o homem, e o estudo dele, né, a logia. Então, é o estudo do homem. Entretanto, a antropologia bíblica, ela sai um pouco do escopo das outras antropologias, porque, para que você saiba, nós não estudamos apenas antropologia dentro da teologia sistemática, dentro do escopo bíblico. Ela também é estudada sociologicamente, ela é estudada filosoficamente, etc, etc. E ela é estudada cientificamente. E você conhece os outros aspectos e os espectros da antropologia, principalmente no que diz respeito ao criacionismo, as teorias como Big Bang, etc, etc, que trazem essa percepção da criação do homem, da maneira como ele surgiu, da origem, enfim. Isso você já sabe, é isso que nós vamos também tratar, porém, a nível de antropologia dentro da percepção da concepção bíblica. Tá bom? Então, nós vamos falar desses fundamentos que eles estão diretamente ligados à revelação especial de Deus ao homem, né? A questão da abordagem, que ela vai ser feita a partir da visão bíblica do homem, não como propõe a antropologia científica, né? Ou seja, do homem pelo homem. O propósito também é demonstrar a postura privilegiada do homem em relação às demais criaturas. Naturalmente, por ele ter sido a imagem e semelhança de Deus, eu vou falar dele como imagem e semelhança de Deus, por ele ter características ligadas a Deus, racionalidade, e tinha infinitude, etc, etc. Isso dá a ele uma certa autonomia e uma certa diferença e o teu próprio domínio sobre todos os outros seres criados. Dá uma certa distinção, né? Causa uma certa distinção entre ele e os demais seres criados. A antropologia teológica ou da Bíblia, ela se preocupa unicamente com o que a Bíblia diz a respeito do homem e da relação com que ele está, em que ele está e deve estar com Deus, ok? Basicamente isso. Então, a antropologia bíblica, ela confina-se à palavra de Deus e a corroborar com a experiência humana aquilo que ela pode dar testemunho que confirma a verdade revelada. Nós vamos tentar, né, falar de 6 aspectos da antropologia, que é a origem do homem, é o primeiro tema que nós vamos abordar, a criação do homem, a imagem de Deus, aquilo que eu disse anteriormente, né, essa constituição do homem e os aspectos imateriais do homem e a origem da alma. Então, são 6 aspectos, ok? Então, atente para esses detalhes. Vamos falar, então, da origem do homem, né? Por certo, e eu quero aqui deixar isso bem frisado, não existe pergunta com maior bagagem de discussão do que esta, né? De onde o homem veio? Historicamente, o homem, como ser intelectual, vem buscando respostas para essa pergunta. Por isso que eu disse que você vai encontrar, muitas vezes, em muitos lugares, inúmeras percepções dessa origem, como a darwinista, a teoria do Big Bang, e a teoria cósmica, a Big Bang, né? A matemática e Stephen Hawking com as suas teorias da origem humana, desses cálculos matemáticos, como eu disse, e outras tantas teorias que você vai encontrar. Mas a que nós nos prendemos é a mais tradicional, a mais antiga, a mais sólida e que tem, evidentemente, seus respaldos dentro da palavra, que é a teoria criacionista, né? Historicamente, o ser intelectual vem buscando resposta para isso, como eu disse, mas desde a antiguidade, a mais remota, se encontra relatos de civilizações antigas que tentam responder essa pergunta. No entanto, nenhuma resposta está próxima do fato narrado, como eu disse, nas escrituras, né? A percepção criacionista.
Mas com certeza algumas dessas tentativas já foram removidas das possibilidades aceitas pelos estudiosos e cientistas, né? Assim é possível sistematizar essas respostas possíveis de maneira simples. Então nós vamos falar, por exemplo, da evolução ateísta, né? A palavra indica um processo crescente de desenvolvimento. Então, a palavra ateísmo significa ou indica a evolução de um processo crescente de desenvolvimento. Mas quando é aplicada ao homem, tem seu significado muito mais expressivo, né? Pois envolve suas origens. Assim, a evolução ateísta preocupa-se em responder à pergunta em pauta, demonstrando apenas, naturalmente, um processo natural, né? Naquilo que é a origem da primeira substância, naquela questão no que tange ao desenvolvimento desta origem, né? Desta criatura. É impossível negar, de certo, que mudanças ocorrem através dos tempos. Entretanto, para os evolucionistas, essas mudanças incluem a geração de novas espécies, né? E de formas mais complexas, a partir de formas de vidas mais simples. Aí a gente está tratando, por exemplo, dessa questão, a partir da espécie básica, da espécie matriz, aquilo que vai ocorrendo, né? A própria mudança climática, o estabelecimento dos climas, a situação geográfica, o aspecto que traz a evolução das pigmentação, evidentemente que traduz a questão das raças, dos olhos, da cor e do tamanho, enfim, esses aspectos que fazem, evidentemente, por conta dessas questões climáticas, as questões geográficas e outras tantas mais, que traduzem essa mudança dentro da própria espécie matriz. Mais ou menos isso, né? Isso dispensa, evidentemente, essa ideia da ingerência de Deus, né? Porque depois que ele estabelece, ela então se reproduz e dentro das suas condições, dentro do seu habitat, ela vai sofrendo essas mutações. É fato bem evidenciado, evidentemente, dentro dessa corrente que a gente acabou de citar. Isso pode ser demonstrado pelas palavras do próprio Charles Darwin, né? Pai de muitos dos pensamentos, ele é pai desses pensamentos dessa corrente. Ele diz: não darei absolutamente nada pela teoria da seleção natural, se ela requer adições milagrosas em qualquer de seus estágios. Vou repetir o que ele disse. Não darei absolutamente nada pela teoria da seleção natural, se ela requer adições milagrosas em qualquer de seus estágios. É muito óbvio que esse fundamento, o que fundamenta esse tipo de raciocínio é a ciência naturalista, né? O livro que vai abrir as portas para isso, a gente já acabou de citar o autor desse raciocínio, é A Origem das Espécies, do próprio Charles Darwin. Isso está na apostila, vocês vão ter acesso a essas informações. Mas vamos colocar aqui algumas objeções. Logicamente, essa teoria não tem como ser bíblica, né? Assim, algumas questões bíblicas podem ser estampadas diante dela. Primeiro, qual é a possibilidade de que a alma derivasse de um processo unicamente natural? Segundo, quem poderia ter dado início ao primeiro movimento que desencadeou esses outros movimentos? Quando não existia vida, como surgiram as substâncias que hoje são absolutamente essenciais para a existência dos sistemas vivos? Entenderam isso? Os questionamentos, eles se focam no seguinte aspecto. Ora, se essa questão da origem da humanidade, se ela tem em si a origem, a gente afirma que tem origem em Deus, ora, para que ela tivesse origem e ela tivesse o seu crescimento, ela tivesse esse processo de avanço, de multiplicação, como a própria Bíblia diz, ela tem que ter um protótipo, ela tem que ter uma matriz, ela tem que ter uma origem e ela tem que ter uma razão de ter se originado. Ela não pode simplesmente surgir do nada e nós encontrarmos uma resposta no nada. Ela tem que ter uma origem. Daí a questão criacionista, quando ela defende, por exemplo, essa percepção de um Deus que cria e um Deus que faz acontecer para que aquilo que está criado, ele cresça. Porque até a ordem para se multiplicar, ele também deu. Ok? Então, vamos falar da evolução teísta, né? Nós falamos da ateísta, não é isso? E agora nós vamos falar da evolução teísta, né? E aí a gente se prende, porque esse é um assunto muito próprio nosso, né? A evolução teísta, ela afirma que Deus direcionou, usou e controlou o processo da evolução natural para criar o mundo e tudo que nele existe. Isso aí é o que nós conhecemos, essa é a nossa
base é aquilo que nós nos fundamentamos, ou seja, a ideia presente nesse processo ideológico nada mais é do que a tentativa de incluir em apenas um raciocínio ambas respostas, né? O evolucionismo e o criacionismo, né? Falei da propositura da evolução, naquele processo que eu falei, e agora da propositura do criacionismo. Então, esse raciocínio é expresso por cientistas religiosos que fazem algumas alterações no processo normal da evolução e na literatura bíblica. A gente está chegando para perto daquilo que a gente identifica. Mas eles não conseguem adaptar de forma satisfatória os argumentos contraditórios dessa corrente ou das correntes. Um exemplo clássico disso, dessa origem, né, é o fato de Eva, a origem de Eva, né? Segundo eles, Adão surgiu de uma espécie pré-existente de vida, né? Que Deus resolveu, então, soprar o espírito de vida, ou seja, Deus já tinha uma matriz, né? De que forma a gente aqui não quer lucubrar agora, mas ele tinha uma matriz, usou essa matriz para, então, dela originar o homem através do sopro do espírito de vida. Né? Mas eles, na verdade, também dizem que Eva surgiu de uma intervenção especial de Deus no processo dessa evolução, ou seja, a evolução só deu conta da raça humana do gênero masculino. Aí Eva entra nesse contexto, nesse escopo, de uma forma especial. Imagine, Deus tem uma matriz para originar, então dela vem a origem masculina, porém, essa questão feminina, ela vem de uma percepção divina, não da mesma matriz, não da mesma